Deus. Paz, queridos, amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Meus amigos abençoados, vocês já são. Queridos, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Essa aqui é minha. Mais uma vez de estar na casa do Senhor e que culto, né, irmãos? A gente chega com uma expectativa na igreja e quando a gente vai ver, passa uma hora brincando que a gente nem... Eu só quero que já é misericórdia, mano. Parece que a gente cantou 10 minutos, né? Isso aqui é tão gostoso estar aqui, queridos. Como é bom estar aqui. Como é que é, pastor? Ah, tá, sim. Irmãos, eu louvo a Deus por essa igreja, porque ontem nós estávamos lá no encontro da Ungil, que é o Ministério de Jovens de todas as Igrejas Unidas, né, liderança. E, meu irmão, que negócio foi aquele? Quem estava lá? Deixa eu ver, jovem que estava lá. Não tinha. Estava lá, a Letícia estava lá, né, a esposa estava lá, Júlio estava lá. Cumbica estava em peso lá, né? E tem um sonho em Cumbica que fizeram um monte de sorteio, 70% foi para Cumbica. Tô falando, cadê? A tia Rosa ganhou, o Júlio ganhou, uma rica ganhou. Foi combinado esse negócio. Um monte de gente ganhou de Cumbica, mano. Tinha gente de Carapicuíba, Osasco, um monte de gente. Toda vez que anunciava o sorteio, de onde é? Cumbica. Eu falei, Web, que negócio é esse? Eu falei, vocês não oram, a minha igreja ora. A minha igreja ora, irmãos. E foi uma bênção, uma palavra tremenda do missionário Web. E depois um mover sobrenatural de jovens. Nós se reunimos ali, oramos, colocamos as mãos. E foi uma bênção. Chegamos em casa 2 da manhã, mas saímos revigorados. Estamos aqui ainda derramando azeite. Quem quiser, dá glória comigo, aleluia comigo, que eu estou no embalo. Eu não sei se eu chegarei até o final dessa mensagem, porque eu estou gripado, irmão, e eu esqueço dessas coisas, sabe? Que eu estou gripado, que eu estou tossindo, e eu quero cantar, gritar, então eu não sei se eu chegarei ao fim dessa mensagem, mas orem por mim. Quem achou, diga eu vou para o céu. Meu Deus. Ah, é bom, pastor. Jeremias 18:1, diz assim um texto, do 1 até o 4, para nós orarmos rapidinho. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro. Repita após mim, a casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras, versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra, repita, a sua obra. Sobre as rodas, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém, glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, por favor, e ore por mim em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de mais uma vez poder pregar a tua palavra. Estamos aqui com a tua igreja, Pai amado, num ambiente tão espiritual, e um nível tão elevado de adoração, e nós queremos continuar, Pai amado, neste ambiente. Então, em nome de Jesus, me usa mais uma vez por tua misericórdia, Pai. E que entre a boca de quem fala e o coração de quem ouve, esteja o teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, queridos. Amados, é um texto muito conhecido, né? Muito conhecido. E por incrível que pareça, eu nunca preguei Jeremias 18. Nunca preguei. Eu prego desde 2014, mas eu nunca preguei em Jeremias 18. Primeiro que se vocês notaram, das vezes que eu prego aqui, eu prego muito mais no Novo Testamento. Se vocês já perceberam, eu prego muito mais no Novo Testamento. Acho que de 10 mensagens, 7 sempre serão do Novo Testamento. E por que isso? Porque primeiro que o Antigo Testamento não é fácil de ser pregado, tá bom? Então, não é fácil pregar o Antigo Testamento. Eu acho o Novo Testamento muito mais fácil, prático, direto, conciso, e que fala muito mais de Jesus diretamente. Então, facilita a mensagem para o ouvinte ouvir. E é claro que o Antigo Testamento todo fala sobre Jesus, mas de uma maneira mais indireta, né? Em tipologia, em profecia. E eu entendo que toda mensagem ela deve ser direcionada para Jesus. Eu não posso vir aqui falar de Jeremias e no final do apelo falar, quem quer aceitar Jeremias como Salvador? Não. O nome que ficou para ser clamado é o nome de
Então, quando eu prego no Antigo Testamento, eu preciso dar um jeito de que as pessoas vejam Jesus, vejam Deus na pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Então, nós pregadores temos que ter muito cuidado ao pregar o Antigo Testamento, porque existe essa responsabilidade. Toda mensagem deve ser uma mensagem cristocêntrica, porque o povo precisa saber de Jesus. De Jeremias também? Também. Antigo Testamento também, mas principalmente de Jesus. E essa mensagem Deus me deu ontem, enquanto o Hebe pregava. Isso acontece muito comigo. Uma pessoa está pregando e Deus começa a me dar mensagem. Eu falo, foca, filho, foca na mensagem. E aí, Deus me dá uns lapsos da mensagem e eu fico no coração. E quando eu vou preparar, ele vai desenrolando o rolo, né? Como diz os profetas. Ele vai desenrolando o rolo. Só que eu fiquei muito ainda debatendo com Deus, no bom sentido, né? E eu fiquei folheando a Bíblia para lá, para cá. Mas não tem jeito, irmão. Quando Deus dá uma palavra, a palavra é dele, não é minha, né? Então a gente faz o que ele pede para que a gente faça. E eu preciso deixar claro para vocês que Jeremias 18, ela é uma mensagem diretamente para Israel. Deus leva Jeremias a ter uma visão e essa visão é para Israel. Esse texto aqui é para Israel. Porém, a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Para a nossa, nos ensinar, nos exortar, nos edificar. Então, logo, eu como pregador posso usar esse texto e aplicá-lo no nosso dia, aplicá-lo para hoje. Então, nós vamos encontrar uma maneira de entender essa mensagem, mas com a visão de hoje, né? Respeitando a clara hermenêutica, para não fazer falas que não estão de acordo com a palavra. Mas, eu creio que Jeremias 18 tem muito a nos ensinar. É um texto conhecido, é um texto muito fácil, então a sua mente deve estar aí. Mas eu já ouvi tantas vezes Jeremias 18, como eu, quando li, falei, nossa, mas tantas pregações sobre Jeremias 18, e é tudo bem parecido, e eu não vou trazer nada novo aqui, tá bom? Então, não crie expectativas em mim, tá ok? Senão eu vou frustrar suas expectativas. Crie expectativa na palavra de Deus que é viva. Ela é viva, e a palavra viva quer dizer que ela não morre, não é que ela se renova, que aquilo que se renova é porque ficou velho. Ela é viva. Ela mesma ontem, hoje e amanhã vai ser. Você fica velho. Você está mais velho que semana passada. Infelizmente. Eu também, tá bom? Se serve de consolo para você, eu também estou mais velho que semana passada. Mas a palavra de Deus, ela não se renova. Ela é viva. Ela não fica velha. Ela é viva. Viva. Amém, queridos? Então, todas as vezes que um pregador usado por Deus, seja eu, pastor, qualquer um que prega aqui, qualquer palavra, é Deus falando. É a palavra de Deus falando. Então, é a vida de Deus sendo liberada sobre a tua vida. Amém? Vamos lá. Jeremias é um dos profetas mais curiosos da Bíblia. Porque ele é identificado como um profeta chorão, né? O profeta das lágrimas. Porque Deus, ele pega pesado com Jeremias. Deus, ele usa Jeremias para sentir o pecado da nação de Israel. É um profeta pré-babilônico, ele profetiza o cativeiro babilônico, ele sente o peso do pecado de Israel. Ele sente o peso do erro da nação, e Deus toma ele como um tipo desse erro, e coloca uma carga pesadíssima sobre ele. Então ele é o mesmo que escreveu Lamentações, Jeremias, então o cara tem um livro só para lamentar. Isso que eu sempre falo, que o cristão pode lamentar, ele não pode murmurar. Quando você murmura, você não entra na terra prometida, mas você pode lamentar. Semana passada, depois do culto de domingo pela manhã, eu fui visitar a mãe da Jaine. A Jaine é aquela que vem com a Thaís, que parece irmã dela, mas não é. E a mãe dela, que é da Assembleia, e perdeu a mãe por estes dias, né? Vai fazer um mês. E eu cheguei lá para deixar uma palavra de consolo, e eu falei assim, irmã, ela ainda está muito triste. E eu falei, eu não vou falar para a senhora não chorar. Você tem que viver o luto. Tem que chorar. Chore enquanto você puder. Enquanto não tiver lágrima, chore. Chore, mas chegará uma hora que a senhora terá que se levantar. Foi o que Deus falou para Josué. Depois de 30 dias que a nação chorou por Moisés, Josué continuou chorando. Deus chegou em Josué e falou assim, Josué, meu servo Moisés está morto. Levanta-te, Josué, que eu tenho uma obra contigo. E foi o que eu disse a ela, minha querida, a senhora é uma bênção, mas agora o negócio continua. A matriarca agora é a senhora, bola para frente, vamos embora. Já chorou que tinha que chorar? Então vamos embora. E ela, amém, é isso mesmo, Deus já havia falado com ela a respeito disso. Então Jeremias é esse cara que fala muito sobre choro, lamentação, porque ele sentiu o peso e ele estava recebendo as palavras do que ia acontecer.
Então ele sabia o que ia acontecer, que o povo ia sofrer na Babilônia, que o povo ia ser perseguido, que ia morrer muita gente. Ele sabia disso tudo. Então, imagina você saber o que vai acontecer, uma morte. Quem tem o dom de visão, irmão, eu não quero ter esse dom, não. Porque é terrível. Uma amiga minha, muita amiga minha, né, um casal de amigo meu, a menina falou que estava na casa, orando por uma moça enferma, e aí Deus falou para ela, fala para ela que vai morrer. Eu falei, misericórdia, gente. E ela viu nitidamente o pessoal orando para curar, e Deus falou para ela, vai morrer, fala que não, é para a morte, essa doença é para a morte. Eu não quero esse dom. Deixa eu pregar na palavra, porque eu não sei se eu teria coragem de... Então Deus sabe de todas as coisas. E Jeremias é esse cara que está vendo o sofrimento do povo, está vendo que gente vai morrer, criança vai morrer. Então imagina isso, irmão, você caminhar vendo tudo que vai acontecer. É terrível, sim ou não? Terrível. Ele sabia do que iria acontecer, porque Deus estava revelando a ele. E, dentre esses vários acontecimentos, Deus leva ele, nesse capítulo 18, a ter uma visão. E é uma visão de consolo, é uma visão de que as coisas vão ficar difíceis, mas Deus vai estar com o povo, Deus vai estar cuidando do povo. E, irmão, como que Deus falou comigo nessa tarde tremendamente sobre esses 4 versículos? E vamos compartilhar um pouco do que Deus falou a mim com vocês. Vamos lá. Versículo 1. Versículo 1. Está comigo? Diga amém. Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Primeiro, foi a palavra do Senhor que falou a Jeremias. A palavra do Senhor. Em um contexto que nós estamos vivendo de tanta informação, Augusto Cury diz que uma criança hoje de 8 anos, ela tem mais informações na sua mente do que Alexandre o Grande, que foi um dos maiores imperadores da história, da antiga Roma. Por quê? Porque o nível de informação que chega para a mente do ser humano hoje é estrondoso. A criança é atualizada, o jovem é atualizado, os adultos são atualizados. Por quê? Porque a tecnologia fez com que as coisas corressem muito rápido. Essa geração fast food, que tudo é muito rápido, algo acontece lá na Índia e a gente está sabendo aqui na mesma hora. Então nós somos bombardeados com muitas informações. Só que o texto diz que a palavra do Senhor que veio a Jeremias. E queridos, ainda hoje, no contexto de tantas informações, de tantas vozes que nos cercam, a maneira mais profunda de Deus falar conosco é através da palavra. É claro que Deus usa profetas e glória a Deus pelos profetas. Deus usa as pessoas com visões e glória a Deus pelas pessoas que têm visões. Mas a maneira mais profunda, concreta, íntima, precisa de Deus falar com você ainda é a palavra de Deus. Ler, ouvir e estudar a palavra de Deus. Irmãos, só Deus sabe, e minha esposa, como me alegra quando eu abro a Bíblia em um lugar que pessoas decidiram, como na sexta-feira está acontecendo aqui, pagar para estudar a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo de graça, né? Sim ou não? Vocês estão pagando alguma coisa para ouvir? Ah, não, pastor Márcio, divide com a gente aí, viu? Vocês estão pagando aí? Está pagando não, né? É de graça, sim ou não? Tem gente pagando sexta-feira para aprender a palavra. Pagando, irmão. Não é só dinheiro não, porque o dinheiro é sair de casa, dedicar um dia, horas, uma noite, sexta-feira, que podia estar no fast food. Está pagando para aprender a palavra. Como isso mexe comigo, irmão? Você não tem noção como isso mexe comigo. Gente, eu decidi pagar para alguém me ensinar mais da palavra. O que é isso? Alguém que decidiu ouvir a maneira mais precisa que Deus tem de falar com ele, através da palavra. Eu disse aqui na apresentação do curso, que esse curso de teologia, além de ser um curso acadêmico, tal, de um diploma, isso é tudo maravilhoso. Vai transformar as vidas de quem está fazendo. Porque não estamos estudando um livro de biologia, de ciência, de história, não. É a palavra de Deus. E numa aula você pode ser curado, você pode ser transformado, liberto. Por quê? Porque é a palavra, irmão. E a palavra é viva. Como transformou a minha vida? Do dia que eu decidi estudar a palavra de Deus, nunca mais eu fui o mesmo. E como foi cantado no louvor, depois que eu entrei nesse lugar de Santo dos Santos, nem que eu quisesse eu saía, porque não tem como. A corda me puxa de volta toda vez que eu penso em sair, porque a palavra me agarrou, me prendeu, porque eu vi que é aqui que Deus fala comigo. É aqui, irmãos. Então, numa geração de tanta informação, eu vou no YouTube, eu vou assistir tal live e tal. Para um dia, abre a Bíblia, abre a palavra e deixa ela falar contigo, porque ela fala, irmão.
ela fala. Ou como ela fala, você não tem noção como ela fala. Quando você está num culto como esse, você vem com expectativas de adorar, de entregar, você não vem atrás de uma palavra, e você é recompensado porque Deus fala através da sua palavra. A maneira mais precisa de você ouvir a Deus é através da palavra. Foi a palavra de Deus que veio a Jeremias. E essa palavra veio dizendo a ele, no versículo 2: Levanta-te e... O chamado de Deus, irmãos, o chamado para ouvir a Deus sempre será precedido por um ato de humilhação. Levanta-te e desce. O chamado para um relacionamento com o Senhor sempre vai estar conectado com um ato nosso de humilhação. O chamado para ter um relacionamento pessoal com Deus, ouvir Deus, ver o que Deus quer fazer, sempre vai estar ligado a nós descermos, a nós tomarmos um ato de nos despir de nós mesmos para ficarmos vulneráveis à voz de Deus. Porque quando nós chegamos cheios de nós mesmos, a gente ouve só o que a gente quer ouvir, não o que nós precisamos ouvir. Quando você vem preparado para ouvir o que você quer ouvir, até quando o pregador, ou o que você está ouvindo, o que você está lendo, fala aquilo que não é o que você quer ouvir, você consegue distorcer aquilo e adaptar de uma maneira que fique confortável para você. Está entendendo? Diga amém. Eu vou falar de uma maneira mais direta. Irmãos, é só você abrir no YouTube. A galera pega uma palavra que é direcionada para tal situação e ela consegue distorcer, e você vê que aquele cara deu uma volta gigantesca para aquela palavra chegar mais confortável para ele. Porque até a palavra, o ser humano tem a capacidade de adaptar para ela ficar confortável para ele. Então, nós temos essa dificuldade de se humilhar e entender que todo relacionamento com Deus, ele vem através de humilhação. Quando o profeta vai até Naamã, ele não fala assim, vai até o rio Nilo, vai até o rio Quebar, vai até um rio Formoso. Ele fala assim, vai até o rio Jordão. A tradução no hebraico para Jordão é aquele que desce. O nome do rio já é humilhação. Vai até aquele rio que desce e pula lá. Uma vez? Quantas vezes? 7 vezes. Aí, o que Naamã fala? Rio? General? Ele está cheio de quê? Cheio de si. Tem tantos rios aí que eu poderia ir me banhar, porque eu tenho que ir ainda 7 vezes. O que é isso? Alguém que está cheio de si vai querer ouvir coisas que agradam a si. O profeta que não tem nada a ver com isso, então te vira. Não quer descer? O problema é teu. A cura está aí. A cura não estava no rio. A cura estava em Naamã decidir se humilhar. É o que diz Filipenses capítulo 2, quando fala desse ato de humilhação de Jesus. Ele se esvaziou da sua glória. Ele não se diminuiu. Se esvaziar é tirar tudo de si. É Jesus descer um nível mais baixo da humanidade para conseguir se relacionar com a gente. É liberar inteiramente. O que a gente canta, diminuir, 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 é esvaziar até morrer, irmãos. O hino é lindo, que ele cresça ou diminua. Mas isso é uma palavra de João Batista. A de Jesus não é que ele cresça ou diminua. A de Jesus é que eu morra e ele viva. Jesus é mais duro que João Batista. É Jesus se esvaziando até sumir. Assumir a forma do homem até não ter mais nada dele, para que o Pai seja glorificado. O nosso problema é que a gente até se humilha, mas sempre a gente quer um pouquinho da gente na frente do negócio. Sempre a gente quer um pouquinho de glória humana. Aí é um problema. O que o texto está dizendo é que esse relacionamento, esse trabalho de Deus, sempre será precedido por um ato de humilhação da gente. Porque, irmãos, só é possível cair quem está de pé. E quando Deus chama Jeremias, ele fala o quê? Levanta-te e desce. Sempre que Deus nos chama para humilhação, é porque provavelmente nós estamos com concepções erradas, caminhando por um lugar que Deus não quer que a gente caminhe, tomando atitudes que Deus não quer que a gente tome, e Ele nos convida, tem que descer, tem que se humilhar, tem que se esvaziar para que Ele possa trabalhar. Levanta-te, Jeremias, e desce. E a palavra seguinte do texto, querido, você está comigo aí? Diga amém.
Levanta-te e desce para onde? Para onde? A casa do oleiro. Irmãos, isso é tremendo. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que vocês não sabem porque eu nunca contei. Mas o meu pai, o pastor Cláudio, nós viemos para cá de Pernambuco, eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos, então eu já tenho 27, eu sou mais paulista do que pernambucano, né? Mas ele me contava, ele já pregou diversas vezes, e minha avó também já falou muito sobre isso, e meu avô, quando era vivo, lá no Pernambuco, antes de meu pai vir para cá e trabalhar em indústria, o meu avô, ele tinha uma olaria. Então, meu pai foi durante cerca de 20 anos oleiro. Meu avô era oleiro, meus tios todos eram oleiros. Então, lá em Pernambuco, o modo de sustentar a vida era minha avó com o comércio dela, vendia roupa e tal. E meu avô, ele tinha uma olaria, uma grande olaria. Então, meu pai foi oleiro durante a vida inteira, até ele vir para São Paulo. E existia a casa da minha avó, uma casa boa, lá ainda existe, né? E a olaria ficava à parte, porque era uma olaria. Só que o texto diz o seguinte: levanta-te e desce aonde? A casa do oleiro. O texto não diz, pastor Helena, levanta-te e desce a olaria. Vocês já tinham percebido isso no texto? Levanta-te e desce a casa do oleiro. Só que o lugar de fazer o vaso é na olaria, não é na casa. Não é na casa. O que Deus quer ensinar para a gente? Esse lugar que Deus está mostrando para Jeremias, que Deus vai tratar com o vaso, que Deus vai se relacionar com o vaso, esse lugar de humilhação que Deus pede para que Jeremias, a nação de Israel, e Deus está pedindo para nós, esse lugar que Ele quer que a gente desça não é a olaria, é a casa. E existe uma diferença entre a olaria e a casa. Pergunta qual? Olaria é algo institucional. A olaria é uma indústria. A olaria é um lugar de trabalho. A olaria é um lugar de trabalhar e receber o salário pelo trabalho. A casa não. A casa fala de familiaridade. A casa fala de intimidade. A casa fala de amor. A casa fala de fraternidade. A casa fala de relacionamento pessoal e íntimo. Então o que Deus está falando para Jeremias é o seguinte: eu vou tratar com o meu vaso, mas não vai ser na olaria, que é um lugar institucionalizado. Por quê? Eu não quero meu povo fechado num lugar institucional. Eu quero meu povo na minha casa, porque a casa é minha e essa é a minha olaria, é na casa. Porque o tratamento desse oleiro não é um tratamento de oleiro comercial, que está fazendo vaso para vender. O tratamento desse oleiro é de um pai que vai colocar as mãos no vaso para tratar, moldar, cuidar, porque ele está na casa do pai. Jeremias não vai até a olaria, vai até a casa do oleiro. Então, quando minha avó veio para cá, depois que meu avô faleceu, acho que tem 5 anos exatamente, agora vai fazer 5 anos, minha avó pegou e pagou um caminhão, irmãos, para trazer todos os vasos. Tinha uns 700 vasos, sem exagero. 700 vasos, e tem aquela coisa que a água do vaso de barro é melhor, né? Vocês novos aí, quem é novo, você não sabe o que é isso. A verdade é que não tem ninguém novo aqui, né? Misericórdia, todo mundo tem mais de 30 ou por aí. Mas quem nunca bebeu água em vaso de barro, não sabe o que é o gosto de água de vaso de barro. Isso é outra coisa, né? É outra coisa. Então, minha avó tinha muito vaso. E foi difícil de vender aqui os vasos. Por quê? Porque paulista não gosta desse negócio, né? Paulista gosta de negócio eletrônico lá e tal. Lá deu muito certo, aqui não deu. Então, fechou a olaria. Mas, quando meu pai e meu avô falavam da maneira que era feito o vaso, como que era trabalhado o vaso, como que Deus ele foi preciso nessa palavra para Jeremias? Como que ele usou uma linguagem que a gente conseguisse entender o que ele estava falando sobre tratamento? Ele fala, desce a casa do oleiro. E na casa do oleiro, nessa casa que o oleiro está fazendo barro, Jeremias, lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha que tremendo. Eu te farei ouvir as minhas palavras. Olha como isso é aplicável para hoje. Como eu comecei a mensagem. Em uma época de tanta informação, Deus está falando, eu quero te fazer ouvir as minhas palavras. Eu quero te fazer ouvir as minhas palavras. Eu te pergunto, quando foi a última vez que você ouviu as palavras de Deus? E ele fala, sabia disso que ele fala? Fala audivelmente, irmão. É que nós temos dificuldade de entender quando é que Deus fala, como é que é a voz de Deus. Então a gente fica tentando entender, será que foi Deus? Será que não foi Deus? Porque parece que só é Deus quando o pastor se levanta, diz, isso que eu te digo, o que você sonhou é isso, é aquilo, e você fica, é isso mesmo. Tudo, aí é Deus, agora é Deus.
Mas, irmão, quando você está na sua casa, fazendo o teu trabalho, e aquela voz vem na sua cabeça, não é o diabo não, porque ele não lê pensamento, é Deus falando, eu estou cuidando de você, guardando você, conduzindo você, é Deus, irmão, não tem outra pessoa que fala na tua mente. O diabo sobra na tua cabeça, o diabo tenta te enganar, mas se você está na casa do oleiro, é o oleiro que fala contigo. E como é que eu te provo isso? Está na Bíblia, olha o que ele diz, e lá, a condição para ouvir a voz é estar lá onde? Na casa. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E aqui nós temos que entender, o que nós temos pregado assim várias vezes, o Rogério fala muito sobre isso, que essa casa não é isso aqui apenas. Não é um lugar que eu fiz esse templo, aqui é a casa de Deus. Coitado, a gente aprendeu sexta-feira aqui, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quando Salomão criou o templo e tal, que maravilha, sacrificou tantas mil ovelhas e tal, Deus falou, coitado, nem o céu dos céus pode me conter. Tem noção disso? Nem o céu dos céus pode conter a Deus. Eu desenrolo o céu como uma cortina. Não me contém, irmão. Mas é um ambiente que eu crio em mim para Deus se manifestar. É um ambiente que eu preparo para Ele se revelar a mim. É lá. É neste lugar que você vai ouvir as palavras de Deus. Não é na casa, e a gente tem que tirar essa mente institucional que nós criamos sobre a igreja. Porque parece que Deus só fala na igreja. Deus só fala quando o pregador está pregando e Deus está falando, eu quero que você ouça as minhas palavras, um relacionamento íntimo com você. Um relacionamento pessoal, de liberalidade, de intimidade, em que você ouve e entende que sou eu falando contigo. Quero que você ouça na casa. E aí, é claro que a gente coloca a igreja nesse meio, o lugar que a gente se reúne para glorificar a Deus. É este lugar que Deus derrama a bênção. E eu entendo, queridos, com isso que, quando o escritor fala lá, nessa casa, eu te farei ouvir as minhas palavras, é que não é que seja impossível ouvir a Deus quando você não está na casa. É possível, porque Deus usa quem Ele quer, fala como Ele quer. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão, porque Balaão estava se perdendo. Mas é muito mais fácil ouvir a Deus quando você está na casa. Lá fora tem muitas vozes, queridos. Lá fora tem muitas pessoas falando muitas coisas. Então é muito mais difícil de discernir quando é Deus falando, quando nós estamos fora da casa. Eu não quero fechar uma verdade absoluta, porque essa não é a função da igreja, não. Deus só está aqui. Igreja unida, o lugar da mão de Deus, o lugar da voz de Deus, não. Deus não está preso na caixa da igreja unida. Deus fala onde Ele quer, como Ele quer, mas, biblicamente eu entendo que é muito mais fácil nós ouvirmos a Deus quando nós estamos na unidade do corpo. É muito mais possível nós ouvirmos a Deus e entendermos o que Deus está fazendo em nós, e o que Ele ainda quer fazer através de nós quando nós estamos conectados com o corpo. Eu me preocupo quando eu tenho um amigo, um colega que vem a Cristo tal, começa a frequentar e ele tem dificuldade de permanecer firme. E aí eu pergunto, por que você não foi na igreja hoje, fulano? Não deu, tal, eu tinha um compromisso, era aniversário da minha mãe, do meu sogro, da minha avó, da cachorra, amém. Próxima semana não veio de novo. Por que você não veio de novo? É porque quando eu percebo que muitas coisas roubam o lugar de Deus na vida dessa pessoa com facilidade, eu entendo que essa pessoa ainda não está totalmente conectada com o corpo. E é muito mais fácil essa pessoa se perder. Você pode me chamar de fanático, de lunático, o que você quiser, irmão, mas eu não vivo sem igreja. Se você é um crente tão crente que consegue viver sem igreja, irmão, eu te invejo. Eu te invejo. Mas eu não vivo sem a unidade do corpo. Queridos, grave isso no seu coração. No evangelho não existe carreira solo. Popstar, né, os grupos de pagode, né? Quando está no auge, o que o cantor faz? Carreira solo. Ganha mais dinheiro, né? Melhor, né? Carreira individual e tal, continua no auge, maravilha. No evangelho não é assim. No evangelho não existe carreira solo. No evangelho não existe vida espiritual subsistente sozinha. Não existe, irmão. Se você é alguém que tem dificuldade de passar um mês vindo da igreja todo domingo, procure teu pastor e diga o que está acontecendo, porque você tem problema. Me desculpa te falar, tem alguma coisa acontecendo. Se você não consegue vir um mês, eu acho que Deus está falando com alguém, não sei, né? Não sei.
O nosso culto de quinta-feira já é pouco frequentado. Se você não consegue passar um mês, 4 domingos seguidos vindo na igreja, eu acho que existe um problema que te rouba deste lugar, da manifestação de Deus no corpo. Porque, irmão, eu sou crente velho, novo assim, velho, né? Mas, irmão, eu vivo da palavra, digo ler, estudar, ensinar, mas eu não consigo ficar sem cultuar, irmão. Se eu não cultuar, eu morro, irmão. Se eu não me reunir com o corpo, porque Salmo 133 diz que é na unidade do corpo, na unidade da congregação que ele derrama a bênção. Quando a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito, é que o Espírito Santo inaugurou o nosso espírito e agora sim nós ouvimos a Deus, se relacionamos com Deus, mas você não é igreja sozinho. O texto diz que você é morada do Espírito, não é igreja. É que ensinaram pra gente que eu sou... ensinaram pra gente não, pra mim não, mas no mundo agora, eu sou a igreja. Quem disse isso? Me mostra na Bíblia um texto que fala que você é a igreja. Não tem um texto. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Membros do seu corpo. Aí sim. Agora, eu sozinho não sou a igreja. Eu estou em casa aqui, assistindo a live, um mês inteiro em casa. Eu sou a igreja. Para de graça, irmão. Você é um membro amputado. E membro amputado, putrefa. Membro amputado, o que acontece? Putrefa. Perdeu um membro, tem que correr no hospital para quê? Para o médico ligar de volta, porque existe possibilidade de não correr mais sangue. E às vezes ainda consegue ligar, mas perdeu o movimento, não tem mais. Por quê? Membro fora do corpo, putrefa. Deixa em off, pastor. Irmãos, coloque isso na tua agenda. Deus tem uma agenda e você precisa seguir a agenda de Deus. Você precisa cultuar, irmão, pelo amor de Deus. Na igreja, na reunião do corpo, tem vida sendo liberada, irmão. É o ministro de louvor liberando a vida dele aqui, o pastor liberando a vida. Eu chego aqui quebrado, arrebentado. E eu venho aqui, eu saio daqui revigorado. Eu saio daqui fortalecido. E isso não acontece na tua casa, nunca acontece, irmão. Você ora, Deus fala contigo, você sente poder, é uma bênção. Mas não existe o derramamento da bênção, assim, igual Salmo 133, como um óleo que desce na cabeça de Arão, corre pela barba, pela veste, até os pés. O que é isso? A unção transferível que existe no corpo. Quer que eu te ilustre o que é isso? A unção transferível do corpo é essa. Um óleo que cai na cabeça. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Vem no pastor. Corre pela barba, o corpo de obreiro. Vai pelas vestes, a membresia. E vai alcançando os pés. Pregação do evangelho. O que é isso? Todos que entram aqui. É a unção liberada no corpo. Que é transferível. Quem entrou caído sai levantado. Quem entrou triste sai alegre. Quem entrou enfermo sai curado. O que é isso? A unção que existe no corpo. Mas não é essa a palavra. Deixa quieto isso. É porque Deus mandou falar e eu falo, entendeu? Então eu não... Isso não está no esboço, mas vai brigar com Deus. Eu parei aonde? No 2, né? E farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra. Olha que tremendo, irmão. Quando ele toma a atitude de descer na casa do oleiro, não é na olaria do oleiro, é na casa do oleiro. É o lugar que o oleiro fica à vontade. Tem intimidade, relacionamento, ele desce. E eis que quando ele chega na casa do oleiro, ele vê que o oleiro, ele estava fazendo a sua obra. Olha a palavra que é um presente contínuo. Ele estava fazendo. O texto não diz que ele tinha feito a sua obra. Continuidade. Ele estava fazendo a sua obra. Primeiro, ele estava fazendo. Quer dizer que ele não tinha terminado a obra. Quer dizer que a obra não estava concluída. Quando que um vaso é concluído? Depois que o oleiro termina toda a modulagem ali, tal a forma, ele leva o vaso até o forno. O vaso é queimado na temperatura de sei lá quantos graus. E depois que o vaso ficar pronto, já era. Se o vaso cair e quebrar, acabou. Não tem como mais restaurar o vaso. Você pode até colar, só que nunca será a mesma coisa. Porque a utilidade do vaso está na sua resistência em comportar coisas.
Por mais que o vaso seja bonito, a utilidade do vaso é o seu conteúdo, aquilo que ele pode suportar dentro dele. E esse processo que o oleiro está fazendo no vaso não está concluído, porque o texto diz que ele estava fazendo. E às vezes nós ficamos perguntando para Deus, por que eu ainda não alcancei aquilo que o Senhor falou que eu alcançava? Porque ele não acabou, abençoado. Porque ele está fazendo ainda. E nesse processo de fazer, de modular, não vai chegar ao fim enquanto nós estivermos aqui. Então eu quero te frustrar agora. Não vai acabar a prova. Essa aí vai. Mas vai ter outra, irmão. Eu podia falar que Deus vai te livrar, vai te abençoar e você nunca mais vai passar por prova. Aí Deus me mata nesse lugar porque isso é mentira. Porque a obra que Ele está fazendo em nós é uma obra contínua que não termina enquanto nós estivermos aqui. Esse processo de ser levado ao fogo e ser queimado é a glorificação do corpo. É quando eu vou receber um corpo glorificado e esse corpo não vai mais sentir dor, enfermidade. Mas fora isso, irmão, é um processo contínuo. É claro que você vai subir de nível, você vai chegar a lugares maiores, você vai avançar e tal. Mas virão outras provas. Mas Ele vai continuar trabalhando no vaso. Ele estava fazendo, Ele estava trabalhando a sua obra. Isso aqui é tremendo. Pergunta por quê? Porque a obra não é minha, não é de Jeremias. A obra é do oleiro. A obra aqui é você, meu irmão. Eu estou falando nessa mensagem, a aplicação dela é para nós. Coloca você como esse vaso. Ele está falando, o que Jeremias vê é o oleiro fazendo a sua obra. Meu pai falava a mim que a pessoa pedia o vaso para ele, para meus tios. E é claro que hoje já tem a modernidade que você aperta o botão lá e a roda gira sozinha. Fica girando e o oleiro vai lá e com as mãos no barro, né, começa a mexer e tal e faz a forma que ele quiser. Aqui não, irmão. Aqui, quando o texto diz no versículo 3 que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, era no pé. Era aqui, ó. Como se fosse um pedal. Para que o círculo ali girasse e o oleiro com as mãos modulasse a obra. Só que essa obra aqui não é uma encomenda. Não foi alguém, pastor Leonel, que chegou lá e falou assim, eu quero um vaso com 2 litros de suporte para conteúdo, um vaso assim, marrom, com algumas listras, que eu vou comprar ele por tal preço. Quanto é? Tanto. Tá bom, vou pagar quando terminar a obra. Não. O que Jeremias vê é um oleiro em casa, fazendo a obra para ele. É para você dar no glória mais forte. O que Jeremias vê é o oleiro, que é mais um pai do que o oleiro, fazendo uma obra. E ele está fazendo essa obra, ele não está aqui, ó. Eu vou fazer assim, porque quando estiver pronta, eu vou colocar a venda por tal valor. Por tal valor não, por tal preço. Não. O que Jeremias vê é um oleiro em casa, fazendo a sua obra e tendo trabalho para fazer a obra, dedicação para fazer a obra. Por quê? Como eu disse, não era automático. Era o pé trabalhando, as mãos trabalhando, a mente trabalhando. O oleiro tinha que estar focado para modular do jeito que ele achava que tinha que ser modulado. Ele trabalhando assim, ó, essa obra aqui não é para ninguém, é para mim. Eu estou falando, sabe isso que eu estou fazendo contigo? Não é para a tua glória, não é para te colocar à venda, porque você não tem um preço, você tem valor. Eu não vou colocar você em um instante, eu vou colocar você em mim. Eu estou fazendo você para a minha glória, esse processo é para a minha glória, essa situação é para a minha glória. Eu estou te modulando para a minha glória. E é com o pé, é com a mão, é com a cabeça. Existe uma dedicação de Deus, irmãos, em nos moldar como Ele quer. Existe um trabalho que Deus faz para que Ele deixe a gente como Ele quer. E Ele acha que a gente tem que ser. Na geração de fast food, que você chega, aperta o botão e chega o que você quer. Uma geração rápida, eu vejo um Deus preocupado em fazer algo demorado, detalhado, com calma, com paciência. Eu vejo um Deus que não tem pressa. Eu vejo um Deus que não está preocupado quanto tempo Ele vai demorar no processo. Talvez esse tempo nos preocupe, mas Deus não está preocupado. Pergunta por quê? Porque Ele sabe exatamente como é que Ele vai deixar o vaso. Porque o oleiro, irmãos, ele não está pegando o vaso, irmão Tatiane, e está falando assim, eu vou mexendo aqui e vou ver como é que vai ficar. Eu vou fazendo aqui, tal, um vaso de qualquer jeito, tal. Olha que bonito esse vaso.
Não. Não. O Deus que está modelando esse vaso, ele já tem o esboço do vaso faz tempo. Fala assim, me prova, vai se você tem coragem. Não, mais forte. Salmo 139 diz que ele te conheceu no ventre da tua mãe quando você era uma substância informe. Ah não, Joe. Ele te viu no ventre da tua mãe quando você ainda era um embrião. Você não tinha forma, então já sabia a cor do teu olho, do teu cabelo, as tuas características, a tua emoção, o teu coração, a tua mente. Por quê? Porque você não é um esboço que deu errado. Você é um projeto que Deus já conhecia antes da fundação do mundo. Ei, a tua história não está correndo ao léu. A tua história não está correndo sem um lugar para ir, não. Deus sabe o que está fazendo, porque Ele está trabalhando pacientemente para te deixar como Ele acha que você tem que ser. Para você chegar onde Ele acha que você tem que chegar. Porque às vezes nós se desesperamos, porque parece que a nossa história está ao léu. E não muda, o negócio não vai. Deus está falando, não, eu sei exatamente o que eu vou fazer, porque eu faço o fim desde o começo. Eu já sei. A história já está escrita, irmão. A minha história não está na mão do governador, de presidente, não. A minha história está na mão de um Deus que já escreveu antes de eu nascer. Eu não posso me desesperar achando que vai dar tudo errado. Por quê? Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu não estou numa instituição que você colocada à venda. Ele não está preocupado com a minha aparência, não. Ele sabe que Ele está modulando este vaso para a glória dEle. Para a glória dEle. Aleluia. Porque parece que Deus, Ele está... Parece que às vezes Deus está... Assim... Não se importando. Parece que a gente está seguindo a vida e... Nos trancos e barrancos, e dá certo uma coisa, dá errado outra... E você faz isso e beleza, e faz aquilo, não deu certo, e recomeça e faz, e parece que, parece que eu vou nos empurrão, parece que eu tô vivendo, eu tô sobrevivendo. Deus está falando, não, eu estou no controle de todas as coisas, porque o vaso é meu, a casa é minha, e a obra é minha. Como diz a canção do Baruch, acho que é do Baruch, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ele está no controle da obra. Você crê nisso? Diga amém. Dá um glória a Deus se você crê nisso. Ele estava fazendo a sua obra, a obra dele, sobre as rodas. No versículo 4, o texto diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Olha só. O vaso que ele fazia de quê? De barro. O que é o barro? O barro é uma matéria frágil. Uma matéria sensível. E a mesma palavra que é usada aqui para barro é a mesma que é usada em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando vai falar da formação do homem. E a mesma palavra para oleiro, ela é usada para Deus ali em Gênesis 7. Que Deus pega o barro e faz Adão, modula o boneco. Para depois colocar a vida em Adão. Então, Deus está falando que este vaso, essa obra que Ele está fazendo, é de algo frágil. É de algo sensível. Não é um vaso de madeira, não é um vaso de cristal, não é um vaso de prata, e muito menos um vaso de ouro. É um vaso de barro. Então, o oleiro sabe que no trabalhar desse vaso, ele tem que ter cuidado. Porque o vaso é sensível. O vaso, ele quebra. E muitas vezes, Deus, por sua soberania, Ele decide quebrar o vaso. Porque tem vaso que precisa ser quebrado. Tem vaso que Deus está modulando ele, está construindo ele. E em determinados momentos, Deus precisa quebrar o vaso para fazer algo melhor. Biblicamente, nós temos Jó. Jó, o que Jó fez de errado?
Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele era homem fiel, temente a Deus, se desviava do mal, e Deus permitiu uma série de acontecimentos na vida de Jó. Uma série de percas. Deus quebrou o vaso. Deus quis, com sua soberania. Só que nesse texto de Jeremias 18, o texto diz que ele estava fazendo esse vaso de barro e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que decidiu quebrar o vaso de uma hora para outra. Foi o vaso que se quebrou. Porque muitas vezes, eu digo, na maioria das vezes, é o próprio vaso que se quebra. É o próprio vaso que se danifica. Porque o erro nunca está no oleiro, sempre está no barro. O erro nunca está em quem está fazendo o vaso. Porque quem está fazendo o vaso é especialista, irmão. Quem está fazendo o vaso sabe o que está fazendo. Mas às vezes o vaso, ele se quebra. Porque o vaso, ele é teimoso. O vaso, nós, os vasos, às vezes somos cabeça dura. Às vezes nós tomamos atitudes que não é para tomar. Nós tomamos decisões que não é para ser tomada. Nós desobedecemos, nós erramos, nós pecamos. Nós falhamos e nós se quebramos. Mas, como ele sabe que a matéria do vaso é sensível, como ele sabe que o vaso é de barro e o barro é algo sensível, ele sabe disso, ele conhece a matéria que ele está trabalhando. Ele não está trabalhando uma matéria que ele pegou de uma hora para outra para fazer, ele é especialista, um oleiro é especialista na matéria que ele está trabalhando. Então quer dizer que ele conhece exatamente todos os meus defeitos, as minhas falhas, os meus problemas, os meus medos, as minhas angústias, porque ele é especialista em mim. Tiago Brunet tem um livro que ele é especialista em pessoas, né? Ele dá dicas e tal, e eu nunca li, mas na sinopse percebe que é um livro coach, mas que ele usa a Bíblia para ensinar como se relacionar com pessoas. Mas eu conheço alguém que é especialista no Washington. A minha esposa me conhece muito bem, mas tem alguém que é especialista em todos os meus defeitos, as minhas falhas, os meus medos, as minhas angústias. Por quê? Porque a matéria que eu fui feito é dele. Quem criou a terra? Deus. Os alunos aprenderam aqui, né, em sexta-feira. Como é que é, gente? Bereshit, bara, Elohim, vet, hashamaim. Os alunos são hebraicos aqui, rapaz. Tá brincando? No princípio criou Deus os céus. O barro vem da onde? Da terra, sim ou não? Bom. O barro vem da terra. E quem criou a terra? Deus. Então, o barro é de Deus. O barro não surgiu do nada aqui. Foi Deus que decidiu criar a terra e o barro da terra. Então Deus é especialista, porque a obra aí, o vaso aí, vem dele. Deus não achou o vaso em qualquer lugar, o barro em qualquer lugar. Vou pegar esse. Meu pai falava que não é qualquer barro que se faz vaso. Tem um barro específico. O barro de Adão era um barro vermelho. Adão quer dizer no hebraico vermelho. Então não é você não pode pegar uma terra de colocar em planta e querer fazer um vaso, não dá certo. Deus não achou a terra em qualquer lugar e falou, vou fazer um vaso, vou fazer o Joe aqui. Se der certo, não. A obra que ele está fazendo veio dele. Como nós aprendemos aqui na sexta-feira, todas as matérias que foram feitas na terra, os animais foram tudo, produza, faça. Mares, faça, produzam mares, produza a terra erva, produza a terra animais. Mas quando chegou no homem, a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus falando assim, agora não, agora eu vou descer lá e vou colocar a minha mão no barro para fazer aquilo que eu tirei de mim. Todo animal tem o quê? Carne e sangue, animal não tem alma, tá bom? Mas só o homem tem o Espírito de Deus. Porque Deus colocou dentro do homem a partícula dele, o Espírito humano. Deus é especialista no homem. E aí, só que no Antigo Testamento, essa relação de Deus com a humanidade era complicada porque o povo não entendia que Deus queria se relacionar dessa maneira íntima com o povo. Sempre, irmão, Deus quis se relacionar intimamente, um relacionamento pessoal. Quando chega em Êxodo, que o povo está pecando lá, Deus desce no monte e fala para Moisés, olha o que o povo está fazendo, vai lá e chama todo mundo, que eu quero uma tribo sacerdotal. Quem quer vir com Deus, vem para esse lado. Quem não quer, vai embora. Foi todo mundo embora, só ficou a tribo de Levi. Aí foi que teve separação de tribo, sacerdócio. Mas Deus queria um reino sacerdotal. Todo mundo sacerdote.
E aí, o que ele faz? Manda o filho dele. Para deixar mais claro para a gente que ele nos conhece. Porque Jesus passou por tudo que você passa. Mas tudo, irmão. Não tem um problema que você passa que Jesus não passou. Financeiramente, emocionalmente, Jesus chorou, teve perca, ficou abatido, ficou triste, ficou preocupado, ficou desanimado, tudo isso aí. Problema financeiro. Jesus era rico? Não era rico não, irmão. Ele tinha uma casa na praia, mas não era rico. Só que era sustentado por viúvas. Quando o Senhor pediu dinheiro para ele, para pagar para o imperador, ele tinha dinheiro? Não, ele falou assim, chama o peixe aí. E o peixe trouxe a moeda. Então, tudo que você imaginar, Jesus passou, irmão. Para mostrar que ele nos conhece tão intimamente que não existe nenhum problema que você passe que ele não saiba. Nenhum medo, nenhuma angústia, nada. Ele conhece. Por quê? Porque a matéria veio dele. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Então, na maioria das vezes, somos nós que se quebramos. Só que a palavra de conforto está no mesmo versículo. Porque olha o que o texto diz. Como o vaso de barro que ele fazia se quebrou aonde? Ah não, fala mais forte. Aonde? O vaso se quebrou. Mas se quebrou nas mãos do oleiro. Em todo o tempo do trabalhar do oleiro no vaso, o vaso está na mão dele. O vaso nunca saiu da mão do oleiro. Nem quando ele se quebrou. Então quando o vaso se quebra, o oleiro continua pedalando, trabalhando, e ele faz o quê? Ele continua com as mãos no vaso. Era para você dar um glória, mas eu vou repetir de novo, para você dar um glória. O oleiro nunca tira as mãos do vaso. Parece às vezes que a mão dele está longe, e a gente está todo quebrado. Mas ele nunca tira as mãos do vaso. Ele nunca tira as mãos do vaso. Por quê? Porque para o oleiro entender como é que o vaso está, por que o vaso se quebrou. Porque meu pai falava que quando pegava o barro e colocava lá na olaria e tal, no processo de modulagem, e apertava o botãozinho e ficava girando, ele ia moldando e passava... Não, o tempo mais gasto não é para fazer o desenho do vaso. Não, isso é mais fácil. Porque o barro é sensível, então é muito fácil o oleiro deixar o vaso como ele quer. Em 1 minuto o oleiro faz um filtro e em 1 minuto ele faz um vaso de barro, de planta. É muito fácil. Então o oleiro deixar o vaso como ele quer é muito fácil. O que é o trabalho do oleiro? É limpar o vaso. É limpar o barro. Então coloca no YouTube quando chegar em casa para você ver como é que funciona. O tempo gasto é ele passando a mão o tempo inteiro no vaso. O vaso rodando, ele passando a mão. Aí pega um cartãozinho, coloca o cartãozinho, porque ele tem que sentir as impurezas que entraram no barro. E limpar o barro, por quê? Porque quando ele for para o fogo, não pode ter nada que fique aparente. Então, o oleiro nunca, absolutamente nunca tira as mãos do vaso. E por isso que o tema dessa mensagem é a sensibilidade do oleiro. Por quê? Porque isso não fala do vaso, fala do oleiro. O segredo não está no vaso, o segredo está na sensibilidade que o oleiro tem de sentir o vaso. Saiba disso, queridos. Deus nunca tirou as mãos dele de você. Em todo o processo de modulagem, todo o processo aí de fazer o vaso, Deus nunca tirou a mão de você. Por quê? Porque ele tem que sentir o vaso. Ele tem que sentir o que está acontecendo com o vaso. Ele tem que sentir por que o vaso não está ficando como ele quer que o vaso fique. E para ele sentir, ele tem que estar com a mão o tempo todo no vaso. Ele sente nossos... Porque parece que quando a gente erra, Deus se afasta. Mas não é assim. Quando a gente erra, nós se afastamos. Quando a gente erra, quando a gente vacila, nós corremos, porque nós temos medo, temor, vergonha. E o oleiro continua no mesmo lugar, sentado em casa, esperando que o vaso reconheça que ele tem um dono, e esse dono nunca tirou as mãos dele. Creia nisso, querido. Nesse processo, Deus nunca tirou a mão de você. Talvez o inimigo tenha jogado na sua cabeça por um momento que, Deus te abandonou, Deus não está contigo, olha só, você fez isso, aquilo, outro, e não está acontecendo nada. Deus nunca tirou a mão de você, porque Ele está sentindo o que está acontecendo. Quando você chora,
Deus chora. Quando você está triste, Deus está triste. Quando você está desanimado, Deus quer te animar, porque Ele não quer te ver assim. Porque Ele está sentindo, irmãos. Parece que às vezes Ele está inerente ao que está acontecendo, mas Ele está sentindo tudo. Aí você pergunta, e por que Ele não faz nada? Porque ainda tem muita coisa para ser limpa nesse vaso. Porque tem muita coisa ainda para Ele moldar, tem muita coisa para Ele limpar, tem muita coisa para Ele tirar. E talvez ainda não chegou o processo, o tempo que Ele pega e ornamenta o vaso. Não chegou o tempo ainda de Ele ornamentar o vaso e deixar o vaso como Ele quer. Qual é o tempo ainda? O tempo da limpeza. E como que dói o tempo da limpeza? Como que dói o tempo dessas mãos de Deus? Porque, irmãos, por mais que Ele seja sensível, às vezes nós precisamos de um aperto. Às vezes nós precisamos que Ele aperte um pouco mais forte o barro, porque às vezes nós queremos que o processo se encurta para que a gente tome logo a forma e esteja em evidência. Porque a glória do vaso é para a prateleira. A glória do vaso é as pessoas olharem e falarem assim, olha aqui como esse vaso é, olha que bonito esse vaso. Só que ninguém sabe o processo que o vaso passou para ficar daquele jeito. Deus está muito mais preocupado com o processo da limpeza do que a aparência do vaso. Por quê? Porque a glória do vaso não é a aparência. A glória do vaso é o conteúdo. Não adianta ele fazer um vaso bonito, grande, mas que não sustenta nada. Que você coloca água gelada e a água fica quente muito rápido. Que você coloca água quente e fica gelada muito rápido. O segredo é o vaso sustentar o que tem dentro. E esse processo demora, irmão, mas demora muito. E observe que todos aqueles que o processo parece que foi encurtado, e eu tenho amigos que o processo parece que foi encurtado e que muito rápido apareceram, não resistiram. O vaso quebrou. O vaso não resistiu. Não tinha conteúdo, porque o segredo está no processo da modulagem do vaso. Como o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Ele tornou a fazer dele outro. Olha só. Nós caminharmos para o final. O oleiro, ele sente o vaso, amém? Ele sente as imperfeições do vaso, ele sente as pedras que estão ali no barro, ele sente as sujeiras. Então o oleiro, ele é sensível, totalmente sensível. Ele sabe exatamente quando apertar, quando aliviar, quando subir, quando descer. Ele entende do barro. E quando esse vaso se quebra, a visão de Isaías é que o oleiro, ele torna a fazer dele outro vaso. Olha só. Ele faz um vaso novo. O vaso se quebra e ele faz dele outro. Porém, como é que pode? Ele faz outro vaso. Mas o barro é o mesmo. Ele não faz outro barro, pastor Márcio. Porque o barro não pode sair da mesa de modulagem. Ele faz um novo vaso, mas com a mesma matéria. Ele faz um novo vaso, mas com o mesmo barro. Por quê? Pergunta por quê bem forte. Porque mesmo quebrado, o vaso para Deus nunca é descartável. Eu vou falar de novo, que aí você dá uma glória com mais fé. Mesmo quebrado, Rogério, presbítero Rogério, o vaso para Deus nunca é descartável. Porque parece que às vezes a gente é quebrado, e no mundo, como eu falei do fast food, o que a gente faz? Quebrou? Eu sou da antiga, irmão. Quando meu carrinho quebrava, eu não tinha que comprar outro, não. Eu tinha que arrumar e continuar com o carrinho. Vocês, geração... Vocês não, né? Tem um ou dois aqui, geração nova. Quando seu filho quebra uma coisa, você vai lá e compra outra. Por quê? Porque você tem condição para isso, glória a Deus. Não, na minha família não. Nós éramos em 4, e a roupa do Austin, que era o mais alto, ficava pro Júnior, que é o mais velho, mas era mais baixo que eu, pro Hélito e pro Wesley, que é o mais novo. Quando o boneco quebrava, a boneca da minha irmã quebrava, não tinha que jogar fora e comprar outra. O que fazia? Remendava, porque não era descartável. E a geração de hoje, como é que funciona? Tudo é descartável. Quebrou, joga fora. É rápido. Comprou, não gostou? Não quero não, fica aí. Come essa pizza, não gostei? Não vou comer. Come não, infeliz, para tu ver. Tu vai comer. Você vai comer tudo. Se gostou, vai comer tudo.
Não era assim? Na minha época era assim. Na sua era assim, Diogo? Mas na geração de hoje tudo é descartável, tudo é líquido. Tem um sociólogo que fala geração líquida, que tudo é muito rápido, é muito fácil. Mas só que Deus está mostrando para Jeremias que mesmo quando o vaso que sou eu se quebro, eu estou na mão do oleiro e eu não sou descartável para ele. Quando você erra, querido, isso é revigorante. Deus não te joga fora. Ele continua trabalhando em você. Ele faz algo novo com a matéria quebrada. Quando eu me quebro, quando eu erro, quando eu vacilo, quando eu peco, quando eu estou longe, quando eu estou frio, quando eu estou quebrado, ele não fala assim, não presta mais, o Will não presta para mim. Quando o Will pregava era uma bênção, quando o Will fazia era uma bênção, não, ele não presta para mim mais, não é esse oleiro que você serve um oleiro que mesmo quando você cai, você erra, ele faz uma nova pessoa da mesma matéria, ele muda a tua história. E você continua na mão dele. Oh, meu Deus, como é bom se ver esse Deus, queridos. Numa geração que quando eu vacilo com meu amigo, ele não quer mais ser seu amigo. Quando você vacila na empresa, provavelmente você vai ser mandado embora. Porque o que fica para a sociedade? É o que você faz de bom. É o que você é de bom. São as suas qualidades. Ninguém te elogia pelos seus defeitos, sim ou não? Não, irmão, isso é ilógico. Mas Deus não. Deus olha para o pastor Márcio mesmo com os defeitos. Pastor Maurício mesmo com os defeitos. Ele fala, não, você não é descartável para mim. Você tem valor para mim, meu filho. Você não sabe o valor que você tem para mim. E às vezes parece que por causa de uma queda, de um vacilo, parece que você está sozinho, mas não. Eu nunca tirei as minhas mãos de você, nunca. Eu não vou te jogar fora por tua frieza. Eu não vou te jogar fora pelo teu erro, pela tua queda, pela tua falta de fé, não. Eu vou continuar com as minhas mãos em você, até você chegar aonde eu sei que você vai chegar. Até onde você ir, onde eu quero que você vá. Então eu vou continuar te moldando, te guardando, zelando, te limpando. E às vezes vai doer, vai ser difícil, vai. Mas eu sei o final dessa história. E é uma história linda, porque foi eu quem a escrevi. Aleluia. Glória a Deus. E para terminarmos, ele faz um outro vaso, da mesma matéria, do mesmo barro. E o texto diz, conforme o que lhe pareceu bem fazer aos seus olhos. Olha que tremendo. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O oleiro fez um vaso novo do mesmo barro, mas ele fez da maneira que ele achava melhor fazer. Porque nós temos tantos sonhos. Tem alguém que sonha aqui? Tem, né? Tem sonhadores aqui? Nós temos muitos sonhos, irmão, muitos sonhos. Mas são tantos sonhos que parece que a gente quer chegar em lugares e tal, e alcançar coisas. Mas o segredo é saber o que Deus quer fazer conosco. É o que Deus quer fazer de nós. Não é sobre mim, é sobre Ele. E Ele vai fazer esse vaso conforme Ele achar bem fazer. E no começo, queridos, às vezes parece que não é o que a gente quer. E o mais difícil de entender isso é o que Deus quer que eu seja. É o que Deus quer que eu faça. É o que Deus quer da minha história. E eu não consigo entender por quê. Porque nesse trajeto de processo de modulagem, tem percas, tem desânimos, tem frustrações. Nesse processo de moldagem do vaso, acontece tanta coisa, e você chega a dizer, não, eu não vou ser mais essa pessoa que se entrega, essa pessoa que se doa. Deus está falando com alguém profundamente. Eu não vou ser mais essa pessoa que é boa com todo mundo e ninguém responde. Deus está falando, não, você vai ser porque eu vou te fazer conforme eu quero fazer. Não, você está falando que não vai ser mais isso, que não vai ser mais aquilo, que não vai agir mais assado. Deus está falando, não, essas são as características que eu coloquei em você. E não é sobre o que as pessoas veem em você, não é sobre a aparência, porque o segredo não está na aparência do vaso, mas no conteúdo. Então você vai ser o que eu quero que você seja. Mesmo com frustrações, com percas, com desânimos, você vai ser quem eu quero que você seja. E no começo é difícil entender, por quê? Porque ser quem Deus quer que a gente seja, vai em confronto à nossa vontade.
Vai em confronto o que a gente sonhou muitas vezes na infância, na adolescência, ao sair da escola, ao projetar a faculdade. Confronta demais, irmão. É um choque. Mas saiba disso, que os pensamentos que Ele tem a respeito de nós são melhores do que os nossos. Ah, filho, se você soubesse que os pensamentos que eu tenho a respeito de você são maiores que os seus sonhos, que os teus projetos. E todo esse período de modulagem é para quando você chegar lá na frente, você olhar para trás e vai dizer: se eu fosse pelo meu caminho, eu teria quebrado a cara e não teria mais jeito. Mas como eu decidi obedecer o processo de limpeza, de cura, de modulagem, eu estou onde Deus quer que eu esteja. Como é bom, queridos, você saber que você está caminhando para o lugar que Deus quer que você caminhe. Talvez durante o teu período de trajetória aí você tomou algumas atitudes que te conduziram a alguns caminhos que talvez não seja o que Deus quer, mas essa noite é uma noite de retorno para as mãos do oleiro, em que Ele quer te mostrar onde Ele quer que você chegue. E nenhum processo que você está passando vai impedir isso de acontecer, porque Ele já escreveu o rumo da tua história. Basta você nunca sair das mãos dEle. A condição para você chegar nesse lugar é você nunca sair das mãos dEle. É você nunca sair das mãos dEle. Ele fez conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. As características do vaso foram colocadas pelo oleiro. É o oleiro quem decide como é que vai ser o vaso. É o oleiro que decide o tamanho, a forma, a grossura. É o oleiro quem decide tudo isso aí. E o que esse oleiro decidiu a respeito desse vaso que ele criou, que é você, foi ele que decidiu, irmão. Porque às vezes a gente fica: por que eu sou tão sensível? Por que eu sou tão bobo? Por que eu sou tão boba? Por que eu me entrego tanto? Por que eu choro tanto? Por que eu sou tão ansioso? Por que Deus quis te fazer assim? Deus quis te fazer assim. E o que é de ruim, aparentemente em você, Ele melhora. Mas o que parece que é ruim para você são características que Deus colocou em você. E Ele está dizendo: suporta, porque a tua vida é essa. Eu te fiz para amar, para se doar, para se entregar. Então para de criar expectativas em pessoas. Continua sendo quem eu te fiz para ser, em nome de Jesus. Não quero mudar as tuas características por aquilo que alguém fez para você, ou por aquilo que alguém não fez para você. Queira ser quem você é em Deus. Deixa fluir o que Ele fez em você, irmãos. E eu não estou falando apenas de características físicas, porque isso é o de menos. A gente tem que se aceitar como nós somos. Se cuidar sim, mas se aceitar como nós somos. Eu estou falando de características intrínsecas, de coisas que o vaso fez para colocar dentro de nós. E eu quero terminar essa mensagem com um texto do Novo Testamento, que é 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Para nós vermos que é muito mais que a aparência física. É muito mais do que o externo. Ele não está preocupado em como você vai parecer para o mundo. Porque a gente passa a vida inteira se preocupando sobre o que as pessoas pensam de nós. Eu passei muito tempo me preocupando como que as pessoas me veem. Mas as pessoas não... Eu sou diferente, eu sou assim, eu sou assado. E Deus fala comigo: você é como eu sempre quis que você fosse. Porque você é um esboço que já estava no meu coração, meu filho. Você não deu errado. Você não deu errado. E eu te criei não foi para aparecer para alguém, para ser bom para alguém, não. Eu te criei para manifestar o que existe em mim, em Deus. Deus te criou para manifestar o que existe nele. E Ele colocou isso dentro de você. Quem achou, diga amém. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Olha o 7. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro? Cristo, a glória de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Fica de pé comigo, por gentileza. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, para que a glória seja dele e não nossa. Ele está falando: eu te criei, eu te modulei, eu te formei. Não foi para você aparecer, foi para colocar algo valioso dentro de você. Então por isso que eu não te criei como vaso de prata, como vaso de ouro, como vaso de cristal, não. Eu te criei como vaso de barro. Por quê? Porque para o mundo nós somos a escória, pastor Elane. Para o mundo nós somos os loucos, os fanáticos. Para o mundo as pessoas olham para a gente: olha lá que louco, passando uma prova terrível e não sai da igreja. Está domingo de manhã, está domingo à noite. É doido, olha só. Olha como ela se veste, olha como ele faz. Para o mundo é isso, mas para Deus Ele te olha como um vaso de barro, e que dentro tem um tesouro inexplicável, um tesouro valioso. Que tesouro é esse? A glória de Cristo. Então talvez alguém nos olhe pela nossa aparência, mas Deus está falando: não, eu não te criei para aparecer, eu te criei para colocar dentro de você algo tão valioso, mas tão valioso, que quando as pessoas procurarem se relacionar contigo, elas vão ver que o que há dentro de você é muito maior, muito melhor que o que é aparente. Querido, o missionário Heber falou ontem: crente não pode ser chato, crente não pode ser uma pessoa insuportável, não. Por quê? Porque dentro dele tem a glória de Cristo. As pessoas têm que amar estar perto de mim. As pessoas têm que amar estar perto de você, porque você é um vaso novo, feito nas mãos do oleiro. Não permita que o mundo roube as características que Deus colocou em você. Não permita que o mundo diga que as suas fraquezas, os seus medos, as suas falhas, os seus defeitos, isso é o que fala a respeito de você. Não. Você está nas mãos do oleiro essa noite. É o oleiro quem conhece a tua história e sabe como é que você vai ficar. Então a tua vida não está jogada ao destino, não. A tua vida está nas mãos do oleiro, na casa do oleiro, e o oleiro sabe exatamente como é que você vai ficar. Então eu quero convidar quem é esse vaso essa noite, quem é esse vaso essa noite, a manifestar essa glória de Cristo e começar a exalar isso nesse ambiente de glória, de adoração. Por quê? Porque dentro de você é um tesouro inexplicável. Dentro de você é um tesouro que Ele colocou em você, que você não pode perder. As pessoas têm que ser influenciadas por isso que é dentro de você. Ah, pregador, mas é tão difícil pela prova, pela diversidade. Sim, eu sei, é o processo da modulagem, mas Ele já colocou dentro de você um tesouro que você pode, mesmo sangrando, dar vida para quem está morrendo. Mesmo triste, mesmo no processo, você trazer alegria para aqueles que chegarem perto de você. Mesmo numa situação difícil, você liberar a palavra de vida para quem se aproxima de você. O que é isso? É alguém que está nas mãos do oleiro e o processo não rouba o que há dentro dele. Alguém que está nas mãos do oleiro não deixa que o que acontece em volta roube o que há dentro dele. Alguém que está nas mãos do oleiro, nada que vem de fora muda, influencia, não. Você exala o que há dentro de você. Você está na casa do oleiro, nas mãos do oleiro, num lugar de relacionamento, de intimidade. Ele te conhece como ninguém. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida e te convidar a entregar essa noite todos os teus projetos, todos os seus sonhos, mas também os seus medos, as suas angústias, as suas falhas, os seus pecados. Eu quero te convidar a entregar e deixar que o oleiro tome para ele, limpe, nesse processo de cura, de libertação. Por quê? Porque enquanto você está nas mãos dele, dá tempo, irmão, de ser limpo. Enquanto nós estamos na mão dele, dá tempo de ser curado, dá tempo de ser liberto e ele fazer uma nova criatura de nós. Mesmo que eu me quebre, mesmo que eu fale, ele continua com as mãos deles em mim. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esta palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor continua falando conosco desde o início deste culto.
Oh Pai, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua trabalhando em nós, Pai amado. E às vezes nós não entendemos a demora deste processo, não entendemos o que está acontecendo nesse processo de modulagem, porque é tão difícil, Senhor, entender, é tão difícil discernir, é tão difícil, Pai amado, confiar. Mas nós estamos na Tua casa, e nós estamos nas Tuas mãos. A nossa vida não está jogada ao destino, Senhor. A nossa vida não está jogada, Pai amado, à história, ao governo, ao prefeito. Não, a nossa vida está nas Tuas mãos. E talvez nesse processo, Pai amado, nesse percurso nós se quebramos. Talvez nós tomamos atitudes que fez com que a gente se quebrasse e decepcionasse, Senhor. Mas nós aprendemos essa noite que nós não somos descartáveis, Pai amado. Nós não somos, Pai amado, objetos que quando se quebram é jogado fora, não. Nas Tuas mãos, Pai amado, sempre é um tempo de recomeço. Nas Tuas mãos, Jesus, sempre é um tempo de renovo, é um tempo de reestruturação. Nas Tuas mãos, ó Pai, sempre é uma oportunidade de viver algo novo. E essa noite é esta oportunidade de uma nova modulagem, de um recomeço. É uma noite, Pai amado, que o Senhor começa a restaurar vasos aqui que talvez se quebraram no percurso. E o Senhor começa a fazer algo novo em nós, através de nós. Então, em nome de Jesus, Pai amado, que as Tuas mãos poderosas comecem agora a modular uma nova vida nessa pessoa que talvez esteja quebrantada, contrita, Pai amado, preocupada. Que as Tuas mãos comecem a modular e colocar aquilo que o Senhor quer, Pai amado, fazer aquilo que o Senhor deseja, e que este vaso ele alcance o lugar que o Senhor deseja para ele. Oh Deus, que as Tuas características exalem na vida deste vaso essa noite. Que todos os medos, todos os anseios, todas as frustrações, elas sejam tiradas através das mãos do vaso no oleiro. E este vaso possa viver um período de bonança, um período de refrigério, um período de novidade em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, a nossa vida está nas Tuas mãos, ó Pai. Nossos sonhos estão nas Tuas mãos, nossos projetos estão nas Tuas mãos. Nos arquitetamos, Pai amado, o que vai ser nos próximos anos, planejamos, colocamos no papel, colocamos as metas, porque é nossa responsabilidade, mas a nossa vida está nas Tuas mãos. E nós não queremos dar um passo se não for na Tua direção. Não nos deixe sair daqui, não nos deixe se mover se não for através da Tua palavra. Não nos deixe seguir qualquer outra informação, qualquer outra voz, se não for a voz do Senhor. Comece a repreender neste momento todas as vozes que queiram nos confundir, que queiram nos roubar do Teu caminho, para que nós possamos andar conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Oh Deus, não permita que nada nos roube de Ti, não. Nós queremos estar presos nas Tuas mãos, nós queremos estar ligados em Ti. Então, em nome de Jesus, nos prende ao Senhor com cordas de amor, e que nada nos roube deste lugar, porque nós já pisamos neste lugar. E quem pisa neste lugar não consegue viver em outro lugar. Somos Teus, Pai amado, somos criaturas Tuas. Então nada pode nos roubar de Ti. Não permita. Estamos nas Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Adore conosco esta noite. Jesus, eu quero ficar contigo. Quero ser Seu amigo. Quero comer no Seu prato, calçar os meus pés com Teus sapatos e arrastar. Lara, 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 e arrastar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero tanto Você. Vou pegar Tuas sandálias, esconder pra Você não sair, pois eu quero estar perto de Ti, de
te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero subir no teu colo e te contar tudo, tudo que sei. Descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lá, 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 e me acalmar. Lá, 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 lá. Jesus, eu quero vestir tua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero vestir tua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Lá, 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 e te abraçar. Lá, 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 lá. Oh, Jesus. Existe um lugar, queridos, que você pode correr. Existe um lugar que você pode correr na angústia, na adversidade. Existe um lugar que você pode correr no medo. Existe um lugar que nós podemos correr, pastor Márcio, quando parece que não tem solução. Eu estava vendo seu stories hoje, você no carro, caminhando com louvor. Falei, existe um lugar em Deus que a gente consegue entrar num ambiente que, sei lá, não tem explicação, porque somos nós e Ele nos acaricia. Ele fala, eu tô contigo, eu tô no controle do processo. Parece que tá desesperador, parece que tá aí. Às vezes é bom você sumir, você se esconder, mas é se esconder em Deus, nos braços do Altíssimo, porque Ele te guarda, Ele te livra, Ele te protege. Ah, irmão, como que é bom saber que existe um Deus que está com as mãos dele em nós o tempo todo. O tempo todo. Creia nisso. Saia daqui com essa certeza. A tua história está na mão de Deus. A nossa história está na mão de Deus. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, eu quero te convidar a aplaudir o Senhor o mais forte que você puder. Glorifique a Ele o mais forte que você puder. Ele é bom. Ele está no controle da nossa história. Pastor Márcio.